Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui para vocês do nosso canal. E hoje a gente vai tratar mais uma vez de temas também muitíssimo importantes, porque hoje você vai entender o grande plano que está por trás dessa maluquice toda. Você vai entender a loucura que está sendo programada diante dos nossos olhos e você talvez ainda não entendeu, mas hoje você vai entender tudo, meus amigos. Antes da gente explicar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de convidar você para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso também, quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da arca, né? Vou pegar um ângulo melhor aqui para mostrar a outra parte aqui mais legal da minha estante, beleza? Aqui, ó, que tá mais maneiro. E você, dando like, a gente garante a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então, vamos dar o like aí pra gente garantir a famosa palhinha da arca e vamos lá, porque hoje a gente tem muito assunto legal para tratar, beleza? Também fica o convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Então, amigos, vamos lá. Este é o plano. Como assim, meus amigos? Deixa eu explicar para você as últimas coisas que o presidente Donald tem falado. E isso vai fazer um gigantesco sentido para todos vocês, porque você vai ver que mais do que você imagina, são aquelas coisas que o presidente Donald aí, ele tem programado para acontecer. Então, prestem muitíssima atenção. O presidente Donald confirmou que vai assinar uma ordem executiva para punir bancos. E ele não está falando do Brasil, ele está falando dos Estados Unidos. Vejam que o cara está com uma bronca com relação aos bancos e ele explica por quê. Deixa eu colocar para vocês o link de onde eu retirei essa importante informação, tá? E eu já disse para vocês que todos vocês que são pessoas espertas, você vai pegar cada dia que eu dou aula para você, você vai colocar, abrir assim um arquivo, tá? No seu computador, no seu celular, e você vai colocar assim, ó, aula Daniel Lopes, terça-feira, dia 5 de agosto, e ali embaixo você coloca os links todos, perfeito? Porque assim você vai ter tudo documentado do que está rolando ali nas nossas aulas, e quando você for conversar com alguém, você já vai ter esse conteúdo aí para você conversar, beleza? Então, amigos, olha essa matéria que eu coloquei para vocês. O presidente Donald, ele parece que agora entrou numa vingança contra os bancos. E nós estamos falando dos bancos norte-americanos, ok? Olha o que ele disse. Ele fala como ele... Quando ele estava ali na presidência, ele disse que o CEO do Bank of America estava bajulando ele quando ele era presidente, né? E aí o presidente Donald falou, quando eu liguei para ele, depois que eu me tornei presidente, para depositar mais de $1 bilhão e um monte de outras coisas, ele disse, não, a gente não vai poder fazer isso. Isso porque os bancos acabaram me rejeitando, disse o presidente Donald. Ele fala, eu fui muito bom para os bancos, tive a melhor economia da história do nosso país quando fui presidente. Só que, o que acontece? Eles acabaram me rejeitando e rejeitando também muitos conservadores. E ele continuou dizendo, os reguladores bancários fazem tudo que podem, fizeram tudo que puderam para tentar me destruir, disse o presidente. E ele disse, e sabe o que aconteceu? Eu virei presidente novamente. Como é que aconteceu isso? Olha que interessante essa história, tá? Então, amigos, o presidente Donald, segundo as notícias, está para assinar uma ordem executiva para punir os bancos que o prejudicaram e também os bancos que prejudicaram os seus apoiadores. Veja o tamanho do problema que os bancos estão arrumando. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Se o presidente Donald está arrumando encrenca com os bancos norte-americanos que fizeram coisas contra ele, imagina, meus amigos, com os bancos dos outros países. Por isso que eu estou falando para você, meu amigo. Se você é esperto, você já vai começar a se preparar, porque você vai entender muito bem para onde as coisas estão caminhando, perfeito? E não para por aí. Vejam só que hoje o presidente Donald ele deu algumas entrevistas
E ele, nessas entrevistas, mostrou que ele está bem irritado, que ele está bem chateado com o pessoal aí do mercado. Ele deu uma entrevista lá para a CNBC, e nessa entrevista para a CNBC, que eu vou colocar o link para vocês também, ele começou a falar umas coisas aí também preocupantes para nós que entendemos aí o momento que nós estamos vivendo na relação Brasil-Estados Unidos. Deixa eu colocar mais esse link aqui para vocês, tá? Segundo link, esse link é do perfil do Insider Paper, que vai trazer um trecho do vídeo da entrevista do presidente Donald na CNBC, ok? E o que ele diz nessa outra entrevista de hoje, entrevista quentinha aí para vocês. O presidente Donald falou que não está satisfeito com a Índia e vai aumentar a tarifa sobre o país em 24 horas. E na hora que você entender o motivo pelo qual ele está querendo colocar tarifas em cima dos indianos, você vai perceber que tem um problema para nós também. Ele disse o seguinte, adaptando aqui para português, ele falou, então, a Índia não tem sido um bom parceiro comercial, porque eles fazem muito negócio conosco, mas nós não fazemos muito negócio com ele. Então, chegamos a um acordo de 25% de tarifas, mas eu acho que eu vou aumentar essas tarifas substancialmente nas próximas 24 horas, porque eles estão comprando petróleo russo. Estão alimentando a máquina do conflito em Kiev. E se eles vão fazer isso, então eu não vou ficar feliz. Olha o que ele está dizendo. Ele está voltando naquele argumento de que existem 3 países que estão financiando o conflito em Kiev. Quais seriam esses 3 países? China, Índia e Brasil. E ele está falando que a Índia, que a gente teve notícia que tinha parado de comprar petróleo russo, mesmo assim, dizendo os indianos que tinham parado de comprar petróleo russo, ele falou que está muito chateado e vai aumentar muito as tarifas de 25% nas próximas 24 horas. Meus amigos, hoje é dia 5 de agosto. Quem acompanhou minhas aulas lá na Arca, ontem, você sabe que um cara muito poderoso, internacional, no mundo, que ele representa um sistema de poder poderosíssimo, ele deu uma data para a qual os países que compram petróleo e gás e diesel lá de Moscou irão ser punidos severamente. E essa data, meus amigos, é uma data muito próxima. E essa fala do presidente Donald hoje, para a mídia especializada norte-americana, mostra que o negócio realmente parece que é quente. Quem está lá na Arca já sabe qual é a data, quem falou e o que ele falou. Se você ainda não é aluno nosso lá na Arca, tá dando mole, aproveita a oportunidade para você já se inscrever na Arca. O link está aí no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo e tá fixo também no primeiro comentário, fixo aqui embaixo do vídeo. Para quem está no Instagram, você pode se tornar meu aluno na Arca clicando no link que está na descrição do meu perfil e também clicando no link direto no site daniellopes.com.br/arca, beleza? Então, amigos, prestem muitíssima atenção. Hoje a gente tem uma situação em que o presidente Donald acordou com o pé esquerdo, meu irmão. O cara acordou chateado. E eu vou mostrar para vocês como, ao contrário da Índia, o México conseguiu um alívio para as suas tarifas. Perfeito? E aí, eu vou explicar isso tudo para vocês agora, neste exato momento, tá? O presidente Donald, ele acabou de impor ao Canadá tarifas de 35% da noite para o dia, beleza? Da noite para o dia. E aí, o presidente Donald falou, se vocês tentarem contornar essas tarifas, eu vou colocar acima dos 35% uma multa de 40%. Enquanto isso, o México, ao contrário, conseguiu aí uma regalia de 90 dias para negociar as tarifas com o presidente Donald.
O que aconteceu? Qual que é o motivo dessa diferença entre o tratamento do presidente Donald com o México e o tratamento com o presidente Donald com o Canadá? Vamos analisar isso, porque aqui fica um ensino para todos nós. No dia 31 de julho, o presidente Donald ele fez 2 anúncios ali chocantes. O México recebeu uma extensão de 90 dias para evitar as tarifas de 25% e o 5% sem possibilidade de negociação, sem período de carência. Por quê? Porque fica a pergunta, essa diferença drástica no tratamento entre os dois países, tá? Ou seja, a equipe do presidente Donald, ela estava negociando com o Canadá desde a primavera norte-americana. E o que aconteceu? Eles estabeleceram para o presidente Donald vários prazos para concluir a negociação, falaram que iam fechar negócio, mas perderam os prazos. Não foram fiéis aos prazos que o presidente Donald colocou sobre eles. E aí o presidente Donald falou, olha, chega, esses prazos rompidos já acabaram. Agora já era, não tem mais acordo, tá? E por que ele deu essa regalia aí para os mexicanos? Aí que fica a pergunta interessante. Com os mexicanos o negócio ficou diferente. Por quê? Pouco antes do prazo final das tarifas, o presidente Donald ele teve uma conversa telefônica direta com a líder mexicana Claudia Sheinbaum. E a Casa Branca ela considerou a conversa muito produtiva. O México demonstrou disposição para atender às preocupações dos Estados Unidos, eles foram recompensados com o tempo. Mas aí, e o Canadá? O Canadá impôs sobre os Estados Unidos 155 bilhões de dólares em tarifas retaliatórias. E eles colocaram tarifas sobre motos, produtos agrícolas. Então, o que aconteceu? Ao invés de negociar, eles escalaram a pressão. E aí, meus amigos, a resposta do presidente Donald foi rápida. Quando eles o presidente Donald, ao negar para o Canadá qualquer tipo de carência, qualquer tipo de regalia, ele enviou uma mensagem para o mundo inteiro. Se você chega para conversar, você ganha tempo para negociar. Pelo contrário, se você responde com tarifas retaliatórias, a punição chega e a punição chega rápido, tá? A gente está vendo então como os Estados Unidos estão lidando a partir de agora com os seus aliados. Eles estão lidando de que maneira? Se jogar junto, recebe regalia. Se jogar contra, já recebe uma paulada na cabeça. E a dinâmica de alavancagem tornou isso totalmente possível porque o Canadá ele exporta 75% dos seus produtos para os Estados Unidos. O México tem relação comercial mais equilibrada. Quando você depende muito de um cliente, meus amigos, o negócio fica complicado, tá? Porque se você depende muito de um cliente, você diz que vai fazer retaliação, diz que vai fazer medida retaliatória, aí o negócio fica meio sem sentido, porque o prejuízo se torna gigantesco, tá? Então, existem 3 grandes motivos pelos quais o presidente Donald decidiu lançar essa paulada na cabeça do Canadá. Primeiro, a crise de substâncias ilícitas, tá? Porque apreensões ali na borda dos Estados Unidos com os canadenses mais que dobraram no ano de 2023. O Canadá estava se tornando um importante trânsito para essas substâncias ilícitas aí, letais, que entram nos Estados Unidos. E não para por aí. Os portos canadenses eram portos de entrada para os precursores químicos dessas substâncias ilícitas que estavam vindo do continente asiático, tá? E esses eram processados em laboratórios ali clandestinos e depois levados para os Estados Unidos. Apesar dos repetidos pedidos ali dos Estados Unidos para fiscalizar que os canadenses fiscalizassem isso tudo, meus amigos, o negócio está muito complicado. Por quê? Eles não fiscalizaram e, em segundo lugar, também, o que acontece? A gente tem já esse problema dessa substância ilícita e também acontece ali uma questão que os americanos argumentam que se trata de uma espécie de fraude comercial, tá certo? Por quê? Por que a fraude comercial? O Canadá impôs cotas de laticínios que bloquearam os produtores rurais dos Estados Unidos.
eles introduziram ali impostos digitais que foram direcionados às gigantes da tecnologia norte-americana. E agora a pergunta é, você consegue entender por que o presidente Donald fez essa resposta tão pesada contra os canadenses? Além disso, terceiro lugar, o colapso da aliança entre Estados Unidos e Canadá. A equipe do presidente Donald argumentou que o Canadá não estava agindo ali como um verdadeiro aliado, porque as tarifas retaliatórias, além da oposição pública e táticas de negociação escusas, cruzaram o limite daquilo que era aceitável. Por isso o relacionamento passou de uma parceria para a adversidade, tá? Então, a lição que isso tudo deixa para todos os países do mundo, tá? O México, ele manteve o diálogo, ele manteve a flexibilidade, por isso foram premiados com 90 dias de regalia. O Canadá tentou jogar duro, tá? Tentou peitar e aí receberam uma punição imediata. Qual é a lição que o presidente Donald está querendo passar? Você tem que construir a confiança com seus contatos mais importantes, porque clientes em potencial, né, os seus investidores, se não fizer isso, tá aí a lição do Canadá, tá? E qual é a maneira mais fácil de construir essa confiança? Meus amigos, é você estabelecer um relacionamento ali adequado, ou seja, os canadenses estão querendo peitar o presidente Donald. O pessoal diz que o presidente Donald sempre amarela, né? Que é aquela sigla TACO, né? Trump always chicken out. Isso não existe. O presidente Donald não amarela. O presidente Donald ele usa uma tática de negociação que significa começar falando muito duro para chegar a um acordo mais favorável. É assim que ele negocia. Se você não sabia a tática de negociação do presidente Donald que ele usa há tantas décadas no mercado imobiliário norte-americano e global, leia o livro do presidente Donald, A Arte da Negociação, né? The Art of the Deal. E ali, meus amigos, você vai entender como é que a banda toca, tá? Então é lógico que aí fica uma lição para o Brasil. O Brasil aí parece que a gente está entrando ou acelerando numa rota de colisão com os Estados Unidos. E aí que o negócio vai ficando muito mais estranho. Só que eu gostaria de mostrar trazer uma reflexão para vocês aqui, e a reflexão é o seguinte, tá? E se o interesse dos Estados Unidos seja realmente quebrar o Brasil? E se o objetivo final dos Estados Unidos nessa crise de negociação seja realmente colocar o Brasil de joelhos para que os americanos consigam não apenas uma negociação mais favorável, mas que eles consigam também sugar os nossos recursos minerais e naturais em geral, e além disso também colocar um representante deles no poder aqui a partir de 2027. Para a gente chegar a essa conclusão, eu gostaria de convidar vocês para a gente refletir sobre como uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos mantiveram durante muitos anos o seu poder. E para isso a gente vai contar a história, pelo menos o início da história da família Vanderbilt. Só que antes disso, antes da gente contar a história da família Vanderbilt, que os historiadores americanos chamaram de The Robber Barons, eu gostaria de combinar com vocês aqui para vocês darem o like, tá? A gente está com 10.400 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 3.900 likes. Então, meu amigo, é a hora de você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. E além disso, também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca. Então, para tudo e acelera no like. Lembrando que o like é um dedinho, é um joinha que fica aí embaixo do vídeo. Se você não está vendo o like, fecha o bate-papo, clica no joinha, depois você abre o bate-papo novamente, beleza? Então vamos combinar assim para a gente conseguir ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Então acelera no like aí para que a gente possa continuar essa aula. Meus amigos, continuando a nossa aula de hoje, enquanto você acelera no like para a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes. Os Vanderbilts já foram a família mais rica dos Estados Unidos. Eles tinham 100 milhões de dólares lá em 1877. 100 milhões de dólares em 1877 equivale a 3 bilhões de dólares hoje. Em 1973,
120 descendentes da família se reuniram, mas nenhum deles era mais milionário. Eles não eram milionários mais porque eles cometeram erros fatais na gestão das suas finanças. Porque gastaram, os herdeiros, principalmente a terceira geração, gastou tudo que os antepassados tinham acumulado, principalmente o famoso pai fundador da família Vanderbilt, o Cornelius Commodore Vanderbilt, tá? Cornelius Vanderbilt, ele nasceu numa família completamente sem recursos lá em 1794. E ele pegou emprestado com a mãe $100, quando ele tinha 16 anos, para comprar um pequeno barco a remo. E sabe por que ele queria comprar esse pequeno barco a remo? Porque ele percebeu que o trajeto de Staten Island para a ilha de Manhattan tinha muita demanda. E essa demanda ali gerou uma oportunidade muito interessante de ganhar dinheiro fazendo transporte através dos barcos. Então, ele, com 16 anos, comprou um pequeno barco a remo e começou a transportar passageiros de Staten Island para Manhattan. E ele chegou a trabalhar 16 horas por dia. Dos 16 anos, meus amigos, aos 20 anos, trabalhando 16 horas por dia e tendo essa visão completamente estratégica, aos 20 anos ele já possuía vários barcos fazendo esse trajeto. Na década de 1810, ele percebeu que os barcos a vapor eram mais rápidos que os veleiros. E aí, ele comprou o seu primeiro barco a vapor e começou a dominar as rotas ali no rio Hudson. Só que aí, meus amigos, aconteceu um negócio. Essa excelente e maravilhosa ideia que Cornelius Vanderbilt teve chamou o interesse de pessoas também querendo ganhar dinheiro nesse mercado. Então, o que os caras fizeram? Os caras pensaram, nós vamos tentar replicar essa estratégia bem-sucedida de Cornelius Vanderbilt e vamos comprar barcos e vamos fazer uma concorrência com ele. Só que aí, meus amigos, o que ele fez? Quando concorrentes começaram a entrar no seu território, o que ele fez? Ele reduziu os preços até que eles falissem. Ele fez um dumping. E o que acontecia? Quando os caras vinham todos felizes, achando que iam concorrer com o Cornelius Vanderbilt, ele botava o preço lá embaixo, quebrava os concorrentes e depois que os concorrentes quebravam, ele comprava os barcos dos seus concorrentes por centavos. E aí, até a década de 40, Vanderbilt controlava a maior parte do tráfego de barcos a vapor em toda a costa leste dos Estados Unidos. Meus amigos, o que ele fez então para eliminar os seus concorrentes? Ele quebrou os seus concorrentes com essa estratégia de jogar o preço lá embaixo. Só que aí, meus amigos, você fala assim, cara, como é que ele conseguia jogar o preço lá embaixo e continuar operando? Meus amigos, vamos entender o contexto do que estava acontecendo, tá? A gente está vendo ali a década de 1810 e a década de 1820, os Estados Unidos estavam passando ali por uma verdadeira revolução nos transportes, com o surgimento de barcos a vapor que gradualmente estavam substituindo os veleiros. As rotas fluviais, né, ou seja, nos rios, como o caso do rio Hudson, tornaram-se ali muito cruciais para o comércio e também o transporte de passageiros entre as cidades de Nova York e as cidades de Albany, né? E naquele período, o mercado de transportes tinha pouquíssima regulamentação. Isso permitiu que indivíduos ali como o Cornelius Vanderbilt explorassem com táticas agressivas no objetivo de consolidar o seu poder sem interferência do governo. O governo não atrapalhava o trabalho dos caras. Então, o Vanderbilt, iniciando com um pequeno empréstimo de $100 e expandindo ali para possuir vários barcos, ele já demonstrava uma habilidade muito grande de reinvestir os lucros e de operar com margens apertadas, né? O que preparou para sustentar perdas temporárias ali numa grande batalha de preços, tá? Então, qual foi a estratégia de Cornelius Vanderbilt? Primeiro, ele começou a monitorar os concorrentes, né? Ele tinha um olho ali muito atento ao mercado, identificava rapidamente quando alguns concorrentes estavam querendo entrar nas suas rotas. Isso mostra que ele tinha uma inteligência de mercado já muito bem desenvolvida, possivelmente baseado nas redes de informações e nos contatos com a indústria que ele conseguiu estabelecer durante os anos, tá? Então ele explorava um território onde já havia uma base estabelecida, como as rotas entre Staten Island, Manhattan e o rio Hudson, o que dava para ele uma grande vantagem inicial em termos de infraestrutura e clientela. Só que aí, ao perceber a entrada dos concorrentes, ele reduzia, portanto, drasticamente o preço dos seus serviços. Essa prática era conhecida na época como predatory
pricing, ou seja, um preço predatório. Hoje a gente chamaria isso de dumping, né? E o objetivo era tornar a concorrência completamente insustentável. O Vanderbilt, como ele tinha caixa, como ele tinha dinheiro guardado, ele poderia se dar ao luxo de, durante um período, operar com prejuízo. Um prejuízo temporário, porque ele já tinha uma base financeira sólida devido aos lucros que ele acumulou em anos anteriores, tá? E ele tinha também uma operação que na prática era muito eficiente. Então, os concorrentes menores que vinham tentando competir com ele nesses trajetos, os caras não tinham capital de reserva, por isso não conseguiam acompanhar essa redução de preço por muito tempo e não conseguiam operar com prejuízo. Essa tática, obviamente, dependia da capacidade de Cornelius Vanderbilt de absorver as perdas a curto prazo, apostando que os concorrentes iriam falir, tá? Antes que ele esgotasse os seus recursos e o seu pé de meia. Então a redução de preço levava o concorrente a uma situação de perda contínua, porque sem receita suficiente para cobrir o custo operacional esse que envolvia combustível, manutenção dos barcos, salários da tripulação, essas empresas menores acumulavam dívidas e esgotavam os seus fundos. E a falência, então, era um resultado inevitável para essas empresas menores e menos preparadas, né? Que não tinham a resiliência financeira ou a estratégia de longo prazo de Cornelius Vanderbilt. E aí, para eles, era ótimo, né? Para o Cornelius, o cara entrava numa briga contra ele e ele não apenas quebrava o cara, mas ele comprava todo o material do cara baratinho. Ele aproveitava essa oportunidade para comprar não só os barcos, mas as rotas, a infraestrutura a preços extremamente baixos. Ele frequentemente comprava em leilões de falência ou em negociações forçadas, tá? Então, essa aquisição a centavos aumentava o controle dele sobre o mercado e também consolidava sua posição dominante, permitindo que ele recuperasse os custos iniciais dessa guerra de preços, ou seja, tarifas também, ao elevar os preços novamente após eliminar a concorrência, tá? Então, qual eram os princípios econômicos e estratégios de Cornelius Vanderbilt? Primeiro, uma economia de escala, né? Ele aproveitava a operação de maior porte para reduzir o custo unitário. Isso dava para ele uma vantagem sobre os concorrentes menores. Com mais barcos e maior volume de passageiros, ele podia operar com margem menor a cada viagem. Além disso, barreira de entrada. Ao eliminar os seus concorrentes e adquirir os ativos dos seus concorrentes, ele criava várias barreiras de entrada ali e colocando barreiras cada vez mais altas para novos players, né, dificultando a competição futura. E também essa estratégia, obviamente, estava querendo estabelecer um monopólio ou um oligopólio dessas rotas que ele operava, maximizando o lucro a longo prazo depois da sua consolidação, tá? Então, meus amigos, essa estratégia de Cornelius Vanderbilt é muito parecida com a estratégia que o presidente Donald está usando. O que ele está fazendo? Se você não jogar o meu jogo, eu quebro você. E Cornelius Vanderbilt fazia exatamente isso. Se você não jogar o meu jogo, eu quebro você e, além disso, eu compro barato todo o seu material. Meus amigos, a pergunta importante, vital, crucial, indispensável que eu faço nesse momento é: será que, com relação ao Brasil, o objetivo do presidente Donald não é, de verdade, nos quebrar para que nós tenhamos que nos prostrar diante das suas exigências e tenhamos que aceitar negociações desfavoráveis ao extremo para nós e super favoráveis para ele? Será que ele está querendo quebrar o Brasil para comprar o Brasil bem baratinho? Meus amigos, eu estou suspeitando que este seja o caso. Agora, num cenário hipotético, que a gente vai elaborar aqui, né? Num cenário de crise econômica, num cenário de desestabilização gerada por essas tarifas e sanções contra o Brasil, quais seriam as chances disso tudo acontecer? Meus amigos, a gente vai refletir sobre isso agora. Gostaria só de lembrá-los a urgência de você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, beleza? Então, meus amigos, nós estamos com 12.895 likes, mas apenas 12.895 pessoas assistindo, mais apenas 6.663 likes. Então,
acelera no like para que a gente possa fazer a famosa palhinha da arca. Lembrando que o like é um joinha que fica embaixo do vídeo. Se você não está assistindo o joinha, fecha o bate-papo, clica no joinha e abre o bate-papo novamente, beleza? Acelera aí no like. O ideal é a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Agora, meus amigos, vamos fazer aqui algumas perguntas, tá? Algumas análises. Primeiro, num cenário hipotético, se o presidente Donald estiver usando as sanções e tarifas para realmente implementar o caos no Brasil, criar descontentamento popular, né, com o fim de gerar uma espécie de revolução para mudar o sistema por aqui a partir de 2027, quais seriam as sequências de eventos de hoje até as disputas no ano que vem? Meus amigos, a gente teria, nesse cenário hipotético, a intensificação das tarifas, tá? Porque a gente sabe que em julho ele já colocou 50% de tarifas sobre os produtos nacionais, tá? E aí ele poderia, nesse cenário, se o objetivo dele é quebrar realmente o Brasil para colocar um amigo dele aqui e sugar os nossos recursos naturais, ele poderia ampliar essas sanções, incluindo mais produtos brasileiros, exceto as coisas nas quais ele tem interesse, suco de laranja, aviões e petróleo, e restringir o acesso do Brasil a mercados financeiros internacionais, como bloqueios a transações bancárias ou sanções a empresas estatais como a Petrobras. A justificativa seria as coisas que estão fazendo ali que ele não concorda, tá? E também o fato do, segundo ele, o Brasil estar adotando políticas anti-americanas, como a crítica que os BRICS fazem ao dólar e também a aproximação dele com esse grupo dos países emergentes. Isso teria um grande impacto na economia brasileira. A economia brasileira sofreria com a queda nas exportações, especialmente do café e da carne, que não estão isentos, e a gente veria ali um aumento do dólar e uma pressão inflacionária em bens importados. Principalmente os estados exportadores ali, como São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, poderiam enfrentar perdas significativas, gerando desemprego e descontentamento. Além disso, toda a crítica nas redes sociais e nas ruas seriam mobilizadas, né? Então, a indignação do povo ia aumentar cada vez mais e essa insatisfação popular, né, colocando a culpa desse caos todo no cenário atual, na gestão atual, esse descontentamento seria causa para não apenas um enfraquecimento do Brasil e a oportunidade deles nos comprarem baratinho, assim como o Vanderbilt fazia, e também para ele emplacar um amigo dele, um representante dele por aqui, tá? Então, a gente poderia chegar a dizer ou fazer a determinada pergunta: será que os Estados Unidos estão preparando uma espécie de revolução colorida contra o Brasil? Revolução colorida, meus amigos, é uma estratégia de mudança de regime que está no livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas às Derrubadas de Poder, do especialista russo Andrew Koryb, um livro muito interessante que nos dá muito meio de análise para a gente pensar sobre o que está acontecendo agora. Então, essas revoluções frequentemente contam com apoio externo, incluindo financiamento, mídia e pressão diplomática. O presidente Donald, alinhado a uma agenda ali de mudança de regime, poderia apoiar essa oposição para tentar emplacar, né, esses novos representantes por aqui. Ele poderia escolher ali alguém com uma visibilidade internacional como uma alternativa viável, principalmente, presta atenção no que eu vou falar agora, entre evangélicos e conservadores. Eu creio que o presidente Donald, ele vai incentivar uma figura que ele vai escolher para 2027 governar o Brasil, que ele vai apoiar, que vai vir de uma forte base evangélica. Se você é evangélico, fica o convite, abra os seus olhos, beleza? E aí, meus amigos, em meados do ano que vem, aí já nesse plano para desestabilizar o Brasil, já haveria uma combinação de crise econômica, polarização política, pressão externa, criando um ambiente de instabilidade. E aí os institutos de pesquisa iriam mostrar que, se inicialmente as tarifas estavam aumentando a popularidade da atual gestão, dizendo que era um atropelo à nossa soberania, os impactos econômicos de longo prazo poderiam reverter isso, como sugerido já por alguns analistas, tá? Então, o descontentamento popular traria um cenário muito difícil para a manutenção da narrativa de defesa da soberania nacional, enquanto a oposição, obviamente, exploraria a crise econômica para mobilizar a classe média, os trabalhadores afetados pelas tarifas e também
ao setor evangélico. Então, quando a polarização nesse cenário hipotético atingisse níveis críticos, o negócio ia ficar já bem encaminhado para uma mudança de regime, tá? E aí eles lançariam um evangélico ou melhor dizendo, uma mulher evangélica. E para vocês, eu creio que a grande expressão da oposição para o ano que vem será uma mulher evangélica, tá? E aí o povo será levado a sonhar, a clamar por uma mudança de regime, sonhando ali com uma interrupção da disputa e do conflito e do caos entre Brasil e Estados Unidos, ok? Então, meus amigos, esses seriam os fatores nesse sentido. Agora, nesse cenário de crise econômica e desestabilização gerada pelas tarifas ali, pelas sanções, quais seriam as chances de um candidato evangélico representando os conservadores que prometesse alinhamento com os Estados Unidos e reversão das sanções vencesse, mesmo que com o custo de uma maior submissão aos Estados Unidos? Então, nesse cenário, a gente está montando aqui uma interpretação que é a seguinte: o presidente Donald realmente quer gerar o caos no Brasil para comprar o Brasil barato, assim como o Vanderbilt, e para emplacar, na minha opinião, uma mulher evangélica que vai representá-lo aqui no Brasil, tá? Então, vamos analisar como esse cenário poderia levar a uma mudança de regime. Em cenário de crise econômica severa, quando a gente pensa em alta inflação, desemprego ou escassez de bens, a população tende a buscar soluções práticas, soluções pragmáticas. Uma figura que prometa alívio imediato das sanções e da crise econômica via ou por meio de um alinhamento com os Estados Unidos e a reversão das sanções, ela pode atrair as pessoas que já estão cansadas com esse sofrimento econômico. Especialmente se a gente lembra que as sanções podem passar a ser percebidas como a principal causa dessa crise. Então, uma promessa de estabilidade econômica, ela pode superar uma resistência ideológica com determinada figura, mesmo entre eleitores céticos quanto à submissão aos Estados Unidos. Pode ser que tem muita gente que não goste do conservadorismo, não goste de evangélico, não goste da direita, mas vão acabar optando ali num salve-se quem puder para apoiar um conservador como um alívio para esse caos que pode ser instaurado, tá? Então, se a narrativa dominante do país for que as sanções são injustas ou desproporcionais, essa figura pode capitalizar esse sentimento. Por quê? Ao prometer um alinhamento com os Estados Unidos, eles podem se colocar como uma força capaz de negociar com o poder global, ganhando apoio de setores que priorizam o pragmatismo acima da soberania. Os caras vão falar: eu quero ganhar dinheiro, mesmo que a gente tenha que abrir mão da nossa soberania, dos nossos recursos minerais e naturais. Então, a força da oposição nesse cenário aí vai definir muito, tá? Por quê? De um lado, você tem uma crítica dizendo: os Estados Unidos estão atropelando a nossa soberania. Mas, por outro lado, você tem pessoas falando assim: mas a gente não aguenta mais esse caos trazido pelas tarifas. Então, a imagem dos Estados Unidos aqui vai definir muito isso. Por quê? A percepção local dos Estados Unidos influencia diretamente. Se os Estados Unidos são vistos como parceiro confiável ou como uma potência capaz de trazer prioridade, a proposta dessa figura aí conservadora ganha força. Caso contrário, se tiver uma desconfiança com os Estados Unidos e um ressentimento histórico, a promessa de alinhamento pode ser vista como uma traição aos interesses nacionais, uma perda de soberania e um entreguismo, entregar aos Estados Unidos, o Brasil aos Estados Unidos. A disputa nessa propaganda que vai definir quem vai sair vitorioso nisso, tá? Agora, a habilidade de uma figura conservadora de vender essa ideia de que o alinhamento com os Estados Unidos vai trazer benefícios práticos e concretos, como investimento, alívio das sanções e das tarifas, crescimento econômico, sem enfatizar a perda da soberania, essa abordagem vai ser decisiva, tá? Então, uma proposta, um discurso bem sucedido, ele vai ter que equilibrar ali
o pragmatismo, ou seja, sejamos práticos, e a dignidade nacional. A gente tem exemplos históricos e olhar a história é sempre importante, porque quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Em contextos como na Argentina, a gente teve a Argentina dos anos 90 e o Chile também, figuras mais à direita prometeram alinhamento com potências ocidentais e também a liberalização econômica. Essas figuras que prometeram isso ganharam as disputas em momento de crise, mesmo enfrentando crítica de entreguismo, submissão e quebra da soberania. No entanto, em países com forte tradição anti-americana, a gente fala, por exemplo, de Venezuela e também dos iranianos, essas propostas enfrentam uma grande resistência. Então, meus amigos, vamos às chances, tá? Quais seriam as chances de o caos ser instaurado e isso gerar uma mudança de regime e uma figura conservadora feminina chegar ao poder? Se a crise for extrema, a atual gestão fica impopular e a oposição ficando fragmentada, aí a chance é muito grande de você ter uma troca de regime, chega a 80%. Entre 60% e 80% de alta probabilidade de uma troca de regime e um conservador chegar ao poder. Mas lembrando, para essa alta probabilidade tem que ter uma crise extrema, a atual gestão ficando impopular e a oposição ali bem engajada, tá? E também a promessa de alívio econômico imediato nesse cenário pode ser visto como irresistível para a maioria das pessoas. As pessoas vão falar, não gosto dessa figura, mas como o país está num caos, vou acabar escolhendo essa figura mesmo, tá? Agora, se a crise for moderada ou se houver divisão sobre a influência norte-americana, aí o negócio já surge uma média probabilidade entre 30% e 60%. Essa figura precisaria de um discurso muito eficaz para tentar neutralizar as críticas de que o Brasil, se aliando aos Estados Unidos, estava se tornando submisso a uma potência. Agora, num contexto que o nacionalismo fique muito forte, ou onde os Estados Unidos são amplamente impopulares, essa narrativa de alinhamento pode ser vista como uma traição ao país, limitando o apelo dessa figura. Aí a probabilidade é baixa entre 10% e 30%. Ou seja, as chances de uma troca de regime por aqui ano que vem dependem da gravidade de uma eventual crise que pode chegar com essa investigação comercial pela seção 301 que os Estados Unidos anunciaram, com base nas tarifas americanas que podem crescer agora nessa ideia de acusar o Brasil de estar financiando o conflito em Kiev, comprando o petróleo russo, e também nesse cenário aí de sanções contra figuras e instituições, tá? Então as chances dependem da gravidade da crise, da percepção nacional sobre os Estados Unidos e da capacidade dessa figura de moldar e controlar a narrativa. Um discurso que enfatize os benefícios econômicos concretos de uma aliança com os Estados Unidos e minimize a percepção de submissão ou de entreguismo ou de quebra da soberania, aí tem mais chance de sucesso, tá? Então, a próxima pergunta que surge é: quais fatores poderiam levar a esse cenário de crise extrema, tá? Que situações poderiam levar a esse caminho? Meus amigos, para responder essa próxima pergunta, eu gostaria de combinar com vocês a nossa meta de likes hoje. Nós estamos com 13.332 pessoas assistindo ao vivo nesse momento, dia 5 de agosto de 2025, mas apenas 8.947 likes. Para que nós consigamos fazer a nossa famosa palhinha da arca de hoje, que é a degustação da arca, a gente vai estabelecer a nossa meta hoje de 11.000 likes. Para isso, a gente vai precisar de um pouco menos de 2.000 likes, uma vez que já subiu para 9.137 likes. Vamos arredondar para 9.200. Nós precisamos de 1.800 likes. Para vocês é fácil. Você não está com dedo, você não é dedo duro, você não está com tendinite, você não está com lesão de esforço repetitivo, não está com dedo engessado, não está com bursite, não está com nada. Então, acelera no like para que você, junto comigo, possa refletir aqui sobre quais fatores poderiam levar ao Brasil a essa alta probabilidade de uma vitória conservadora ano que vem.
em face de uma crise extrema. O que poderia levar o Brasil a uma crise extrema? O que é o pior cenário aqui nessa análise? Vou responder isso já já. Antes disso, gostaria apenas de agradecer o pessoal que está oferecendo apoio ao canal. Agradeço a todos vocês que estão dando like, inclusive. Muito obrigado a todos que já deram like. Enquanto você vai acelerando o like para a gente bater os 11 mil likes, eu vou dar uma olhadinha na galera que está dando apoio ao canal, já agradecendo a todos aí que estão conosco nessa terça-feira. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Daniel, recomendo o louvor, tu conservarás em paz. Muito obrigado pela dica, Deus te abençoe. Tiago Lima, olá, professor, será que estamos caminhando para um rompimento sem volta entre países da OTAN e dos BRICS? Será isso o início do desenho do futuro terceiro conflito mundial que se aproxima? Exatamente. Agora, preste muita atenção. Há um interesse do poder constituído em estabelecer um novo mundo multipolar separado entre grupos, tá? Talvez exatamente os 3 grandes grupos que nós lemos no 1984 de George Orwell, que foi publicado em 1948, em que, após um grande conflito global, o mundo foi dividido em 3 regiões tirânicas: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. Eu acho que isso é tudo uma jogadinha combinada exatamente para criar esse mundo multipolar que parece que é contra os interesses americanos, mas eu acho que é um combinadinho entre as oligarquias americanas, europeias e asiáticas, ok? Então, muito obrigado, Thiago Lima, pela pergunta. Bianca Feliciano. Daniel, teria a possibilidade do governo americano exigir que brasileiros com cidadania americana tenham que escolher entre uma das duas? Não sei, eu acho que isso por enquanto é baixo, principalmente para pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos e são economicamente ativas. Caio Mig, muito obrigado pelo apoio ao canal. Bruno Mariano, profissional. Shalom Adonai, ensina-nos a contar os dias de tal maneira que encontremos um coração sábio. Maravilhoso esse salmo aí. Deus seja louvado, amém, aleluia. Emanuel Zanetti, muito obrigado pelo apoio. Matheus Santos, eu tenho desenvolvido uma reflexão com base em experiências pessoais. Seria bom ter uma orientação sua para saber se há fundamento e como posso me aprofundar nesse sentido. Meus amigos, meu amigo Matheus Santos e todo mundo que está assistindo, para fazer isso, apenas lá na Arca. Lá na Arca eu dou uma atenção ali direcionada aos alunos, ok? Emanuele Zanetti está perguntando de que forma os Estados Unidos irão afetar o nosso país. Vou responder isso já já na palhinha da Arca, tá? Muito obrigado, Emanuele. Antúlio Lux, sou novo no canal, gostaria de saber se o sistema financeiro brasileiro corre risco se alguma sanção do presidente Donald levando quebra dos bancos brasileiros. Essa possibilidade hoje ainda é remota, mas ela existe. E a gente falou extensivamente sobre isso na live de ontem, seja na live aberta, seja na live na Arca. Alana Fischer, muito obrigado, fazendo apoio aqui ao canal, e ela deu ali uma dica para todos vocês. A Alana Fischer escreveu: a Arca é uma fonte de conhecimento. Meus amigos, se você ainda não é meu aluno na Arca, você está tomando uma atitude insensata, porque lá, hoje eu consigo para você R$198 de desconto na anuidade. Você tem ali todo um treinamento, como observar, se orientar, decidir, agir, dicas vitais para como se comportar e se preparar e se proteger e ganhar dinheiro nesse cenário de alta volatilidade, tá? Michele Cunha Franco, Daniel, boa tarde. Venho observado que muitos estão pedindo uma orientação sua em particular, até mesmo fora. O que acha de começar a fazer isso? Até mesmo com uma consultoria particular. Michele, você enxerga o futuro. Eu estou iniciando aqui, no final do mês, provavelmente, início do mês que vem, a gente vai iniciar uma consultoria para quem quiser. Em breve eu trago para vocês isso. A gente não apenas vai ter uma consultoria com prazo específico, uma consultoria que provavelmente vai durar 3 meses, com 3 encontros, um encontro por mês, mas a gente vai ter também uma oportunidade de você fazer uma assinatura diferente para ter uma consultoria minha e também acesso a eventos exclusivos, tá? Muito obrigado a todos que estão oferecendo apoio ao canal. A gente está aí com já 10.474 likes, faltam poucos, mas ainda faltam aí quase 500 likes, então acelera no like aí, galera, para que a gente possa fazer a nossa famosa palhinha da Arca, tá? Então vamos continuar aqui com o nosso assunto. Quais fatores poderiam levar ao cenário de crise extrema? E esse cenário faria com que uma figura conservadora pudesse chegar ao poder em 2027 e entregar ao Brasil aí os nossos recursos naturais para os Estados Unidos, tá? Thaís Gumiero está sempre conosco aí falando que a Arca é muito conhecimento para baixo investimento. Muito obrigado. Mulheres Virtuosas, famoso ditado de Henry Kissinger diz que se o inimigo for os Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo
é fatal acima de tudo, né? Ser amigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser inimigo é fatal. Então, meus amigos, prestem atenção. Para que uma figura alinhada aos conservadores evangélicos, prometendo um alinhamento com os Estados Unidos e reversão das sanções, alcance uma alta probabilidade de vitória para o ano que vem, alta probabilidade a gente está falando entre 60% e 80%, isso tudo num cenário de crise extrema, a impopularidade do governo atual e a oposição fragmentada e diversos fatores específicos precisam convergir. Então a gente vai analisar isso agora. Primeiro, que tipo de fatores podem levar o Brasil a uma crise econômica extrema, tá? Inflação galopante, um cenário de hiperinflação, acima de 50% ao mês, desemprego em massa, que seria entre 20% e 30% da população, desabastecimento de bens essenciais, como alimentos, medicamentos e combustíveis. Obrigado ao perfil Lendo a Bíblia com Fé, falando que a Arca é o melhor caminho, né? Um mês já na Arca, valeu? Ou desvalorização drástica da nossa moeda local. Esses fatores criariam um desemprego generalizado, tornando a população mais receptiva a uma promessa de alívio imediato, mesmo que isso implique concessões aos Estados Unidos, tá? Então, a crise deve ser amplamente atribuída às sanções impostas pelos Estados Unidos ou sanções dos aliados. Isso pode ser amplificado pela mídia ou narrativas que responsabilizem diretamente as sanções, né? E responsabilizar também a atual gestão por não resolvê-la e também responsabilizar a atual gestão pela deterioração econômica. Agora, um cenário de esgotamento de crises, de esgotamento de soluções internas, como política de austeridade ou tentativa de contornar as sanções, comercializando com aliados dos BRICS, que falhem em trazer resultados perceptíveis, isso reforçaria a ideia de que um alinhamento com os Estados Unidos é a única saída possível, tá? Por exemplo, um país como a Venezuela, onde sanções severas contribuíram para uma crise econômica prolongada, poderia criar um terreno fértil para esse cenário, especialmente se a população perder a fé em alternativas mais nacionalistas. É claro que para isso acontecer também seria necessário ali um governo de longa data, né, que não conseguiu resolver a crise econômica, enfrentando acusações ali de ineficiência, né, e de silenciar ali quem tem opinião contrária. Isso aí poderia facilitar muito, junto com uma falta de empatia, uma comunicação ineficaz, líderes percebidos como distantes e indiferentes ao sofrimento popular, discursos meramente ideológicos que ignorem a realidade prática da crise. Isso tudo pode alienar a população e fazer com que a população se afaste do apoio à atual gestão, tá? Então, a perda de aliados tradicionais, como as elites econômicas, as classes médias, que podem começar a apoiar uma outra figura conservadora por mero pragmatismo. Se setores chaves ali, como o empresariado, deixarem de apoiar o governo, a impopularidade se intensifica. Na Argentina, para você ter ideia, nos anos 2000, a impopularidade do governo Kirchner em certos momentos foi agravada por crises econômicas e isso levou à vitória de candidatos mais alinhados ao mercado, embora com várias nuances, tá? Então, os grupos progressistas, se estiverem fragmentados e divididos ali em grupos menores, com visões conflitantes, né, como os moderados que buscam um diálogo com os Estados Unidos contra os radicais que defendem uma resistência total às sanções americanas, essa divisão diluiria a capacidade de apresentar uma alternativa unificada, tá? Líderes também progressistas que não inspiram confiança, seja por falta de carisma ou incapacidade de articular uma solução crível, né? Isso aí capitalizaria a impopularidade, o candidato conservador ganharia ali mais força, mais espaço. Uma falta de coalizão também, uma ausência de uma frente unificada ali também facilitaria isso. Agora, pode haver também fatores adicionais, como um apoio externo aos Estados Unidos, a percepção de que um alinhamento com os Estados Unidos terá benefício concreto, trazendo investimento, ajuda humanitária ou acesso a mercados globais. Isso pode ser reforçado por uma atuação midiática ou apoio explícito de atores internacionais, como empresas americanas ou organismos internacionais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional. Além disso também, se esse conservador for muito carismático, com um discurso focado em resultado prático, né? Tipo, vamos acabar com as sanções para trazer comida para a mesa, isso pode minimizar essa narrativa de submissão, o uso ali de estratégias de marketing sofisticadas, né? Explorando as redes sociais, e o apoio de elite local pode aumentar esse apelo, tá?
Agora, num cenário de caos, obviamente, a população insatisfeita vai querer uma mudança de regime e também se o discurso de soberania nacional perder força devido a repetidos fracassos econômicos e diplomáticos, a força de uma oposição aumenta, ok? Então, agora, a grande questão é o seguinte: num cenário de colapso econômico, com inflação galopante, desemprego em massa, desabastecimento de bens essenciais ou desvalorização drástica da moeda local, criando desespero generalizado, tornando a população mais receptiva a promessas de alívio imediato, mesmo que isso implique concessões, qual seria o melhor caminho para um indivíduo no Brasil proteger o seu patrimônio e ganhar muito dinheiro com isso? Meus amigos, essa é a pergunta de $1 bilhão. Como é que a gente pode se proteger e como é que a gente pode ganhar muito dinheiro com isso? Amigos, num cenário de colapso, hipotético, num cenário hipotético, mas não impossível, pouco provável hoje, mas não impossível. As estratégias, elas são múltiplas e elas vão envolver proteção de patrimônio e oportunidades de ganho, com foco ali no pragmatismo e na viabilidade do Brasil. Então, o que a gente poderia fazer para se proteger e o que a gente poderia fazer para ganhar muito dinheiro com isso? Lembrando que é exatamente nos momentos de crise que novos bilionários surgem. É exatamente nos momentos de crise que novas fortunas surgem. E é nesse momento que a gente pode capitalizar em cima disso. Você sabia que lá na Move Investimentos a gente já está montando ali uma estratégia para a gente se proteger disso? A gente está contando com a análise de vários ali especialistas em finanças, né? Com a consultoria, com vários especialistas certificados que estão montando ali estratégias para a gente proteger o nosso patrimônio disso tudo. Então a primeira coisa que eu gostaria de indicar para você é você entrar em contato com a Move Investimentos. Eu deixei aí o site da Move Investimentos, deixei também o WhatsApp da Move Investimentos. E esse contato aí vai dar a vocês uma oportunidade de você ter uma consultoria incrível para você proteger o seu patrimônio, montando uma estratégia com base numa carteira que a gente está montando ali de proteção, que tem um rendimento aí já histórico bem legal e que agora a gente está reforçando essa estratégia, tá? Então entre em contato com a Move Investimentos se você tem patrimônio, mas ainda não está contando com uma assessoria altamente qualificada e que pensa parecido para cuidar do seu patrimônio. Então, meus amigos, nós estamos aí com 11.487 pessoas, já dá para a gente fazer a palhinha da arca. E na palhinha da arca eu gostaria de mostrar para vocês alguns passos de como pensar esse cenário, ok? Você pensa assim, peraí, Daniel, como é que eu posso ganhar dinheiro num cenário de crise? Primeiro, meus amigos, eu já disse para você, nunca diga o quão a sua ideia é boa. Diga qual problema a sua ideia resolve. Se ideias que resolvem problemas são ideias que podem gerar muito lucro, significa que um cenário de muitos problemas é um cenário de muitas oportunidades. E um cenário de muitas oportunidades é um cenário para ganhar muito dinheiro. A pessoa que de mente pequena, ela olha uma crise e ela pensa assim, lá vou eu me dar mal de novo. Uma pessoa de uma mente um pouquinho mais estratégica, ela olha um cenário de crise e pensa, vou montar um plano para me proteger. Agora, o cara visionário, ele vê um cenário de crise, ele pensa assim, vou ganhar uma grana nisso aí, ok? Então, é lógico que existem inúmeras maneiras de você ganhar dinheiro com a queda, com a crise, com a desvalorização. Como é que uma pessoa pode ganhar dinheiro com a queda, com a crise ou com a desvalorização? Meus amigos, se acontecer esse cenário, pior cenário, a gente tem uma tendência de uma queda do real e a gente tem uma queda de uma alta demanda de moedas fortes, né? E quando você procura as moedas fortes, você abre caminho para lucrar com as operações cambiais ou os famosos derivativos, tá? É nesse cenário que as empresas de orientação financeira, elas podem nos dar caminhos aí completamente maravilhosos. Por quê?
Se nós temos um cenário em que o real se desvaloriza, você consegue se posicionar financeiramente de uma certa forma que você ganha com a valorização do dólar e você ganha com a desvalorização do real, tá? Existem contratos futuros de dólar e existem também opções de câmbio que você consegue ganhar muita grana prevendo que o dólar vai subir e que o real vai cair, tá? É claro que não tem como você fazer isso sozinho, é imprudência completa. Mais uma vez, se você deseja proteger o seu patrimônio dessa forma, a única empresa de investimento que eu recomendo é a Move Investimentos e nós temos reuniões ali diárias, conversas diárias, para sempre estar moldando uma carteira ali protegida e preparada para um cenário caótico como esse. Perfeito? Só que, além disso, para ganhar dinheiro num cenário de crise, a gente pode capitalizar em cima dos setores que se beneficiam com crises. Que setores que se beneficiam com crises? Por exemplo, ETFs de metais preciosos se beneficiam com crise. Ou empresas exportadoras. Existem muitas empresas exportadoras que elas se beneficiam com um real mais barato frente ao dólar. Existem várias empresas que se beneficiam quando o real se desvaloriza em relação ao dólar. Por quê? Vamos supor que eu estou tentando vender um produto para os Estados Unidos. O meu produto, ele custa 10 dólares. O produto do meu concorrente custa 9 dólares. Então, olhando ali a relação custo-benefício e olhando a qualidade do produto, os Estados Unidos, às vezes, o que ele faz? Cara, vou comprar o mais barato, né? Vou comprar o que está 9 dólares e não vou comprar o produto brasileiro que está 10 dólares. Só que, meus amigos, se o real se desvaloriza diante do dólar, isso faz com que talvez o nosso produto que hoje está 10 dólares, ele caia para 8. E isso torne o nosso produto mais competitivo no mercado internacional. Perfeito? Então, essa é uma outra estratégia possível de você ganhar muita grana nesse cenário. Deixa eu te dar um exemplo. E é claro, eu repito, eu não sou assessor de investimento, eu não estou te dando um conselho para você fazer nada com a sua economia. O único conselho que eu estou te dando é converse com um especialista. Estou dando exemplos genéricos, ok? Vamos analisar aqui o potencial de lucro analisando eventos parecidos que aconteceram em outros países em outros momentos. Ganhos exponenciais, eles são muito possíveis em mercados voláteis. Por exemplo, na Venezuela, entre 2016 e 2018, o Bolívar, a moeda local, perdeu 99,9% do valor. E quem colocou as suas esperanças de que o dólar iria subir, multiplicou muito o seu patrimônio, ok? É claro que tem um risco. A alta volatilidade exige o conhecimento técnico e tolerância à perda, né? Então, isso precisa ser feito com uma assessoria, tá? Agora, montar um negócio que atenda a uma demanda de bens escassos. Porque se começar a ficar muito caro e difícil devido às sanções e tarifas dos produtos chegarem ao Brasil, alimentos, medicamentos e combustíveis, eles podem ficar escassos aqui. E se você começa a produzir localmente alimento, medicamento, combustível, isso pode trazer grandes oportunidades, perfeito? Então, investir em agricultura de pequena escala ou distribuição de alimentos em regiões menos afetadas, criar uma rede de distribuição para bens essenciais, conectando as áreas rurais, que são as áreas produtoras, às áreas urbanas, que são consumidoras, tá? Para você ter uma ideia, durante crises, as margens e bens essenciais podem ser altíssimas. Para você ter uma ideia, se a gente pega aqui um caso extremo, na Venezuela, a revenda de alimentos gerou lucro de 1000% a mais, ok? Então, existe muita coisa doida que acontece. Agora, num cenário de crise também, surge a oportunidade de você adquirir ativos depreciados. A gente está falando não apenas em comprar uma empresa, comprar ações de uma empresa, comprar imóveis também, que podem se recuperar depois da crise. Então, imóveis e terras, né, você adquirir isso
pessoas ali que estão passando dificuldade e querem vender mais barato, ou leilões judiciais, ou diretamente com o banco. Isso são grandes oportunidades que surgem nas crises. Investir em ações de empresas sólidas, mas temporariamente desvalorizadas, como é o caso das exportadoras ou bancos ali que acabam ficando desvalorizados momentaneamente, mas que permanecem com fundamentos fortes, tá? Então, ativos comprados na baixa em cenários de crise podem multiplicar de valor e trazer grande oportunidade numa recuperação, né? O Thiago Gomes está falando, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente isso. Na Argentina, para você ter uma ideia, depois de 2001, quem comprou imóveis ou ações de empresas bem baratas durante a crise lucrou significativamente na década seguinte, ok? Então, meus amigos, existe uma série de oportunidades aqui para você ganhar dinheiro ou para você se proteger. Agora, se nós estamos pensando que esse baque pode acontecer muito daqui para frente, eu digo para você, tem uma data muitíssimo próxima que um cara muito poderoso do mundo, no domingo, ele avisou que pode acontecer. Tem um cara muito poderoso que avisou uma coisa que é muito prejudicial para nós e falou a data que isso pode acontecer. Quem é esse cara? O que ele disse? E qual é essa data? Essa data vai mostrar para você que a urgência de você se reposicionar, de você parar para se proteger, é gigantesca. A necessidade para você parar para se organizar é gigante. Mais uma vez eu digo para vocês, não é possível você fazer um seguro depois que já roubaram teu carro, tá? Não é possível você fazer um seguro depois que você já bateu com o carro. Imagine a situação ridícula de você chegar numa seguradora de automóveis e falar: eu gostaria de fazer um seguro para o meu carro. E aí eles falam assim: ok, passe os dados do seu carro. Aí você fala: não, é melhor eu te passar já o boletim de ocorrência, porque o carro já foi roubado. Não tem como eu fazer um seguro retroativo, eu te dou um dinheirinho e você me entrega de volta um valor para eu recomprar um outro carro? O cara vai falar: meu amigo, você está me achando cara de bobo? Seu carro já foi roubado, agora você quer comprar um seguro? Agora não adianta mais. Meus amigos, eu digo para vocês, a possibilidade desse caos chegar ao Brasil é muito maior do que você imagina e tá muito mais próximo. Qual é essa data? E o que fazer para se proteger neste cenário maluco? Isso eu vou dizer para vocês agora, neste exato momento, lá na Arca, tá? E lá na Arca também eu vou mostrar para você o tamanho do pepino que está chegando, valeu? Meus amigos, então, você que não é imprudente e você que espera o melhor, mas prepara-se para o pior, e você que quer deixar de ser um mero espectador das minhas aulas e se tornar o meu aluno de verdade e fazer aí como o perfil Elinho Mosca tá falando, que é história, conhecimento a nível faculdade, exatamente. Meus amigos, né? Lendo a Bíblia com fé tá falando, a Arca é o melhor caminho, um mês já na Arca. Muito obrigado. Heverson tá falando aí do ciclo U, observar, se orientar, decidir, agir. Você que não quer ficar para trás, mas quer se proteger e não apenas proteger, ganhar uma fortuna sabendo jogar o jogo, vender lenço quando tá todo mundo chorando, você precisa vir para a Arca agora. Sabe por quê? A data é muito próxima e a data é urgente e eu digo, ninguém por aqui eu tenho visto falar sobre isso, tá? Principalmente, meus amigos, se você é classe média, se você é funcionário público, se você é funcionário PJ, se você é funcionário CLT e também se você é aposentado. Meu amigo, se você é aposentado, surgiu uma análise aí de um especialista internacional que colocou um enorme perigo para os aposentados brasileiros, porque ele trouxe à tona uma informação muito clara, muito evidente, muito explícita. Informação essa, meus amigos, que traz aí um gigantesco cenário caótico para todos nós, ok? Principalmente para os aposentados, porque ao contrário daquilo que você acha que é uma garantia, você precisa reconhecer e aprender que o seu dinheiro está num lugar guardado, a fonte do seu pagamento está num lugar que pode trazer para você
a interrupção disso numa possibilidade remota, porém não impossível, ok? Vou explicar isso tudo para vocês agora lá na Arca. É muito fácil você assinar a Arca, basta você clicar no link que está aí no chat, o link que está fixo no topo do chat, o link que é o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e o link está fixo no primeiro comentário do vídeo aqui embaixo, tá? Além disso, para quem está no Instagram, você pode vir estudar comigo no link que está na descrição do meu perfil ou também visitar diretamente o site danieloffice.com.br/arca, ok, meus amigos? Venham estudar comigo agora, principalmente você que é aposentado. Hoje eu quero falar com os aposentados, perfeito? E também com funcionário CLT, funcionário PJ e classe média, e funcionário público. Você precisa ouvir essa aula de hoje, porque o perigo é próximo, o perigo é urgente e o perigo é gigante. Venham para a Arca agora, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo e estamos indo lá para a Arca agora. Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Lembrando que se você fizer a sua assinatura à vista, você vai garantir R$ 198 de desconto na anuidade da Arca, beleza? E 24% o equivalente. Um abraço para vocês. Vamos lá para a Arca que hoje o negócio é sério. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Valeu!